Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária de Estado. No início falava-nos do compromisso do Conselho Europeu de apoiar inabalavelmente a Ucrânia, do ponto de vista político, militar, mas também humanitário. E relativamente a isto, no seguimento da Cimeira sobre a Paz na Ucrânia, os Estados-membros da União vieram dizer que há uma série de próximos passos a seguir para, de facto, efetivarmos a defesa da Ucrânia. E aquilo que eu começava por lhe perguntar é se já estão identificados que passos são estes e, por outro lado, da perspectiva do Governo português, quais é que consideram que são os passos mais urgentes e necessários neste momento para conseguirmos defender o povo ucraniano. Por outro lado, e num tema que a Sra. Secretária de Estado abordava há pouco também, que se relaciona com a segurança energética da Ucrânia antes do inverno. E, de facto, nós já nos habituámos à crueldade russa e também neste âmbito temos atendido, como dizia aí bem, a ataques permanentes às redes elétricas e de aquecimento, numa clara tentativa de congelar a Ucrânia até à submissão durante o inverno. Aliás, o Presidente Zelensky vem inclusivamente já falar sobre isto e dizer que um terceiro inverno de guerra ameaça ser devastador. Temos a este propósito Joseph Borrell a dizer também que nenhum país pode funcionar sem eletricidade, com 70% da capacidade de produção de eletricidade completamente destruída e, portanto, esta é sem dúvida uma prioridade que nós temos que ter em mente e a este propósito a Primeira-Ministra da Estónia alertou precisamente para a necessidade da Europa ter a oportunidade de ajudar com a exportação de energia, de bens e dinheiro. E aqui eu pergunto-lhe se entende que, e o Governo português acompanha a posição da Primeira-Ministra da Estónia, entendendo que todos os países da União Europeia devem dedicar 0,25% do seu PIB em ajuda à Ucrânia, isto porque, Senhora Secretária de Estado, the winter is coming e, infelizmente, permitindo-me a metáfora, os dragões russos não aquecem ninguém, são montados por ditadores e destroem verdadeiramente cidades, e isto podia ser só uma série fantasiosa, mas infelizmente começa a estar próximo da realidade do povo ucraniano, que tem fogo e destruição à sua volta. E depois, relativamente a um outro tema que também nos falava há pouco, sobre o tema das migrações, as conclusões do Conselho Europeu dizem-nos que, de facto, se realizou um debate estratégico aprofundado sobre todas as dimensões. E isto passa desde a ação externa, ao reforço do controle das fronteiras externas, à luta contra a instrumentalização dos migrantes. E quanto a isto tem sido um tema na ordem do dia, que já levou vários Estados-membros, como a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, a França, a reintroduzirem controles temporários nas fronteiras internas do seu espaço Schengen. Inclusivamente, na semana passada, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, afirmou que o seu governo ia suspender os direitos de asilo para pessoas que atravessam a Bielorrússia, que era um tema que a Sra. Secretária de Estado nos abordava há pouco também. E quanto a isto, o Conselho Europeu e as conclusões dizem-nos que é de reforçar a implementação daquilo que é o Pacto sobre a Migração e Asilo, que foi aprovado também há muito pouco tempo, e, portanto, que é preciso reacelerar. Eu perguntava-lhe o que é que se pode fazer para reacelerar a implementação deste pacto, mas também dizer-lhe que todos os países consideram absolutamente essencial combater a imigração ilegal. Isto parece um ponto óbvio e vou já terminar, Sr. Presidente, mas dizer que a migração é, de facto, um desafio global, quer a ilegal, mas também aquela que é regulada, particularmente no contexto europeu. Nós sabemos que a União vai enfrentar seríssimos desafios com os milhões que para cá querem migrar e que procuram melhores condições económicas, mas também a fugir de crises climáticas, de conflitos armados. E, portanto, concluo já perguntando-lhe se considera que pode sobrecarregar os sistemas de acolhimento e criar tensões até políticas internas no seio da União, termos, por exemplo, um conflito armado no Médio Oriente que poderá fazer chegar 1 milhão de pessoas destas zonas e destas regiões, e de que maneira podemos reagir a isto. E, por fim, muito rapidamente, dizer só que nós sabemos que a União é um símbolo de tolerância e respeito pela multiculturalidade, mas também perguntar-lhe se esta dimensão foi abordada no Conselho e perceber se há uma estratégia preparada pelos líderes europeus para lidar com o potencial choque cultural e valorativo que as grandes massas migratórias podem vir a trazer, porque isto vai ser, de facto, um tema dentro da população europeia. Muito obrigada.